Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade renovada que nos favorece a marcha aqui na Terra. Esse estudo do livro de Gênesis, aproveitando as chaves que o Espiritismo oferece para nós, para que nós possamos compreender o sentido profundo desses textos enigmáticos que Moisés deixou para nós. Pedimos amparo, inspiração, orientação, para que nós aqui hoje realizemos o melhor ao nosso alcance e o assunto possa favorecer a nossa conscientização sobre o nosso papel aqui na Terra e possa também ajudar os irmãos desencarnados que se interessam pelo assunto, estão em estágio de tratamento nesta instituição. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então retomando o nosso estudo, semana passada não pôde ser realizado. Vamos hoje estudar o versículo 19 do capítulo 2. Boa noite. Versículo 19, capítulo 2. Nós estamos ainda na página 14 do nosso texto. Vamos lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como os chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, então o versículo 19, nós vamos estudar hoje. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Então, esse primeiro ponto do nosso estudo, desse versículo, 18. É o 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, primeiro trecho aí do nosso versículo, primeira parte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus. Embora nós já tenhamos estudado que Deus não exerce ação direta na matéria, quando a obra está pronta, foi Ele quem formou, porque a linha criadora vem de Deus. Deus é o plano irradiador da linha criadora e o Espírito é o plano captador da linha irradiadora. O Espírito é a matéria. Então, quem opera são os Espíritos, os co-criadores, plano maior, e os co-criadores inconscientes, em plano menor, somos nós. E os animais, inclusive. Todos colaborando
na obra divina. Então, uma conjugação aí da diretriz divina com a mão operacional, que são representadas pelos espíritos. Porque Deus não tem mão, Deus não tem boca, Deus não tem órgãos como nós os temos, e então nós é que somos os seus artífices. E por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, o Pai é glorificado pelo Filho. Então o Filho, ele glorificando o Pai também se glorifica. Entra na posse da glória, vamos dizer assim. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. Então, nós temos aí o trabalho externo e o trabalho interno de nomearmos a obra da criação, plano material, o homem vai dando nome, vai identificando, catalogando e nomeando. Mas hoje nós estamos no nosso momento atual, a faixa evolutiva em que Adão, que é cada um de nós aqui, está identificando os valores internos, identificando aí o substrato da evolução, os padrões que nós trazemos das faixas anteriores à faixa da humanidade, os instintos, que são embriões do sentimento. Então nós vamos identificando, vamos nomeando, e hoje, a partir de Jesus, e hoje com a doutrina espírita reforçando, nosso trabalho é domar as inclinações más. Porque os instintos que nós desenvolvemos nas faixas animais, eles não são essencialmente maus. Eles são ferramentas da evolução, embriões do sentimento. Se tornaram inclinações más porque nós fizemos mau uso dos instintos na faixa da humanidade, desenvolvemos o abuso, aí então as inclinações se tornaram inclinações más, porque as inclinações instintivas naturais estão na nossa intimidade para a realização de grandes coisas, que é a obra do progresso intelectual e moral. Mas quando nós nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo, então aí desenvolvemos as inclinações más. Por isso é que o espírita é reconhecido por domar as inclinações más. Mas evidentemente que há na Terra espíritos que estão na evolução, digamos, em linha reta, que não se deixaram levar por inclinações más, ou seja, não se deixaram dominar pelo egoísmo. Que é a chamada evolução em linha reta. É não se deixar levar pelo egoísmo. Quando a razão se abre, então nós, no início aí dos trabalhos da identificação, nós podemos nos enamorar de nós mesmos e aí continuar atendendo os desejos, aqueles desejos que não são mais adequados, os impulsos animalizados. Então, quando nós conhecemos a lei e
nos entregamos aos impulsos animalizados, então nós geramos o mal. Na própria intimidade. E esse mal é aproveitado no contexto coletivo como instrumento do escândalo. Instrumento da justiça. Aproveitado, porque ninguém reencarna para ser instrumento da justiça. Nem do escândalo. Mas como os espíritos conhecem as nossas inclinações, em função de uma sequência, eles sabem que nós vamos sucumbir, não vamos conseguir, e aquela irreverência que sai do nosso coração vai ser utilizada para o resgate de alguém como nós, retardatário, que não despertou, que precisa do corretivo. A nossa vez vai chegar, senão nós nos arrependemos. Então vai havendo uma conjugação, até o momento em que a Terra muda de patamar, sai da fase de expiações e provas, porque quem mantém a faixa de expiações e provas são os espíritos que estamos encarnados, vamos sendo retirados. Ao desencarnarmos, vão reencarnando bons, aí a tônica planetária vai mudando. E do que os maus vão saindo, os bons vão chegando, vai mudando a tônica planetária. Então a superfície da Terra muda. Foi um efeito, foi uma atuação mística que mudou? Não, foi a desencarnação e reencarnação. Desencarna uma turma complexa, vai embora e reencarna uma turma melhor. Aí vai sendo, as gerações vão sendo substituídas. Por isso que o processo é lento. Não tem como você promover uma hecatombe que vai dizimar todos os precisam ir embora, porque eles estão misturados com todo o globo. Tem jeito. Então é só o tempo mesmo. Desencarnações coletivas que vão acelerando, guerras que vão acelerando, mas ai daquele que instaura a guerra. Processo legítimo, né, de purificação da humanidade, né? É. A gente tenta ainda purificar externamente, né? Fazendo simples misturas, né? E até esse processo complexo de eugenia nasce desse entendimento distorcido. Que nós trazemos intuitivamente aquele sentido de perfeição. Acho que só trocar de roupa vai ficar de bom caráter, não é assim, né? Então, por isso que os processos são muito lentos, porque o processo de evolução é lento. O processo aí de culminância do Holocausto, promovido pelos nazistas, que pretendiam aí uma purificação da raça, começou lá em Esparta. Os espartanos foram, pelo menos que se tem notícia, os primeiros que começavam a descartar os que nasciam com legiões, com defeitos. Como orações não combateram isso em si, ao longo do tempo, foi crescendo. Culminou com o processo nazista. Purificação racial. Então, isso trouxe Adão para este ver como chamaria. Então aqui nós temos o processo de razão formalizada, livre-arbítrio sendo avocado para a identificação plena
dos componentes, que é o trabalho que hoje nós estamos buscando realizar, chamado de evolução consciente. Então, o espírita é reconhecido por sua transformação moral e por domar as inclinações más. Então, nós temos que saber o que é inclinação má. Primeira coisa. E é difícil por quê? Porque quando nós começamos a buscar esse controle, nós vamos ter que cortar na carne, que é no desejo. E nós gostamos. Por isso que é desafiador. E demora a identificar, demora a concordar. A gente precisa da dor, uma dor para ajudar, acelerar o processo. Entendeu? Por isso que nós passamos por doenças, dores, porque é o auxílio para acelerar o processo de transformação. Quando a gente não tem eficiência no trabalho de cortar na carne aí, que é necessário para nós, né? E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, com a definição consolidada, ciência do bem e do mal, já, capacidade do discernimento já instaurada na nossa intimidade, capacidade do discernimento, da identificação, consequentemente, o trabalho da cocriação, em que nós vamos tomar as rédeas do processo evolutivo e vamos nos libertando da lei de causa e efeito. À medida que a gente se engaja nos processos da prática do bem, da vivência do amor, e se engaja no processo da disciplina que nós precisamos adotar para a nossa renovação, então nós vamos rompendo as amarras da lei de causa e efeito. Esse é o lado bom desse aspecto aí. Então nós vamos tomando consciência de que nós somos deuses, de fato, conforme Jesus nos ensinava, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Então, e quanto mais a gente se entrega a esse processo, mais edificante ele vai se tornando e mais acelerado ele vai se tornando. Tá claro? Alguém quer fazer algum comentário? Esse aqui define a saída da inconsciência pela avaliação e início da condição de Deus? Condição de ser. Mas eu não estou entendendo. Vós sois Deus. Saída da inconsciência é você tomar consciência. Saída da inconsciência. Você não tem. Quanta gente não sabe o que é inclinação má? Lê ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito é reconhecido por domar suas inclinações más, mas ele não sabe o que é inclinação má. Ele está acostumado com inclinação má, tipo assim, matar, roubar, por exemplo. Não, inclinação má é todo desejo irreverente que nós temos, que precisa ser controlado. Desejo de comer em excesso. Desejo de ingerir álcool. Falar mentira. Não é isso? A gente sabe que o açúcar é prejudicial, mas a gente não resiste ao açúcar. Manda bala, manda para dentro. Doces e guloseimas, por exemplo, que é uma coisa que pega todo mundo praticamente. Conseguir fechar a boca para... Depois vem as consequências. É uma inclinação má, é uma coisa que a gente... Né?
É um erro grave? Não, mas algo que vai trazer um transtorno orgânico e vai ser pior depois. Então é preferível a gente controlar antes. O álcool dá aquele prazer, aquela euforia inicial, mas o elemento para ter aquela euforia precisa ingerir cada vez mais. O mal é seu próprio remédio. Nós já vimos aqui na questão 964. Não precisa de Deus atentar em todos os nossos defeitos e dizer assim, fosse guloso, vou punir-te. Não, o próprio organismo vai cobrar. Exatamente. O organismo é fruto da evolução, da lei natural, então ele é obra de Deus. Então Deus não precisa de ficar Hoje a pessoa interferindo para dizer, eu vou te punir porque você foi mal educado. Não. O tempo é o Senhor da razão. O mal é o seu próprio remédio. Hoje faz cirurgia no rosto. Ah, não, mas eu vou precisar fazer. Nunca está satisfeito. Depois o corpo cobra. Hoje está assim. E começa a vir um vício, certo? É. Essa questão estética realmente é uma complexidade hoje, né? Na Terra é uma complexidade. Então, mais algum comentário, amigos? Versículo 20, vamos em frente. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal. Então, o gado, nós podemos definir que simboliza docilidade, obediência. Por exemplo, o gado. O gado é todo aquele animal que a gente domestica. Então tem gado bovino, gado suíno, gado ovino e vai por aí. Então nós vamos ver isso com mais detalhe mais à frente. O assunto vai voltar. Então, basicamente, é uma capacidade de docilidade, obediência, que nós já trazemos aí desde condições primárias e que hoje nós vamos ter que adotar de forma consciente para podermos progredir e evoluir. Porque se nós não temos obediência, por exemplo, nós não temos condição de aprender nada de ninguém. Nós vamos ser os que não vão obedecer hierarquias, respeitar hierarquias. Um insetinho ofensivo, viu? Não vão respeitar hierarquias, comandos. E vamos ser aquele elemento de questionador, irreverente, e vai sempre trazer dificuldade para o ambiente ordeiro. Tem dificuldade de obedecer às leis. Daí resulta no que nós temos visto aí na sociedade. Uma rebeldia que não respeita nada. Inclusive de gente que já frequenta templos, já conhece os ensinamentos de Jesus, mas se nós estamos falando aqui de gado, nós estamos falando também de pastor, vai ouvir a voz do pastor e não está de acordo com aquela voz do legítimo pastor que é Jesus, entra em situações de consequências imprevisíveis, lamentáveis. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Por isso que evoluir conscientemente é difícil.
Porque tem hora que a gente tem que cortar, romper o cordão umbilical com certas lideranças, que já não servem mais para nós. Não seguir certas lideranças que vão nos induzir a equívocos, vão nos levar para situações difíceis. E às vezes são necessários séculos para restabelecer uma harmonia interna. Às vezes nós estamos caminhando numa existência ali na faixa da obediência, da resignação, matriculado em alguma escola religiosa, estamos ali indo bem, aí surge algum acontecimento social, algum acontecimento que nos pega pelo contrapé, e então nós vamos ouvindo canto de sereia, vamos cometendo certas atitudes na terra que são o oposto daquilo que a gente estava, duras penas, consolidando. Então a gente perde um trabalho. Então você tem que ter muito cuidado, muita atenção com essas irreverências, né? Os animais aqui internos, as irreverências que trazemos ainda. E até para promover e elaborar sistema de educação, de contenção e até de punição para os que não conseguem se manter na linha da obediência a leis e regulamentos. Então a sociedade tem que se proteger desses elementos, porque nós, em tese, não estamos mais na época da lei do mais forte, em tese. Por causa dos arcabouços legais que já existem nos países para proteger os mais fracos. Mas a insinuação animalizada pelo egoísmo, se manifesta pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência, nos faz distorcer e utilizar as leis segundo o nosso interesse. Um caso, por exemplo. Vamos mantendo a lei do mais forte em vigor no planeta. Um caso, por exemplo, uma democracia, né? Até se chegar num sistema de governo onde você pode escolher, Sim. né? Mas a partir do momento que você tem esse poder também, você vai responder por ele, né? Sim, lógico. Mas eu acho que a gente vai até mais longe, porque não é só sistema de governo, não. Mesmo as nossas relações pessoais, né? Se você é mais forte financeiramente do que alguém na sua família, usar dessa para ajudar, né? Se você é mais forte fisicamente, não se impor nas suas relações de convivência a sua força, porque se alguém te encarar, você dá um murro na pessoa, sabe? Impor sua força, sabe? Sim. Eu acho que também tem essas coisinhas entre nós mesmos, Sim. né? Antes de chegar lá em cima Aí o somatório é o coletivo. vai ser político, sim. Sim. Sim, Aí você vai refletir lá em cima. vai refletir lá no No campo, no campo político, Uhum. pela escolha. Então, o processo é complexo, né? Processo. a gente acha E a que- democracia existe na Terra graças à misericórdia de Jesus. Emmanuel diz, por exemplo, que a democracia nasceu do coração de Jesus. Para beneficiar a evolução na Terra. E nós estamos tendo dificuldade em manter a democracia. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Para a gente passar aqui? Eu ia comentar que às vezes a gente também acha que isso está muito relacionado à forma como você é educado, né?
sua infância, a forma como você aprende os conceitos, até se tornar um adulto e saber fazer as escolhas certas. Mas é muito mais do que isso, né? Claro que a educação ela vai interferir, ela vai ter aquela coparticipação dos pais naquilo que você pode ser melhor, mas o que a gente traz dessas tendências, essas mazelas, elas são realmente nossas, né? Nós é que temos que vencer isso. Sim. Exatamente. E essa lei que nós estamos estudando aqui, esse instinto é muito forte, né? Falando de educação, Emmanuel vai dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, que é muito difícil, porque somente um espírito que compreendeu a paternidade divina consegue fugir à lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais. Que é uma lei natural, daí da imitação. Por isso que o progresso é lento. E cada um de nós que busca progredir e melhorar, vai ajudar a melhorar o próximo, direto ou indiretamente. Por palavras quando for oportuno, exemplo quando o elemento não é da nossa alçada ali, não está na nossa esfera de comando, vamos colocar assim. Todo gado, as aves do céu, nós vamos falar mais disso mais à frente, que isso vai voltar, são os pensamentos. Pensamento representa as aves do céu. Então nós temos aí as filosofias, os sistemas, as categorias aí que o Aristóteles desenvolveu para nomear as coisas. E a todo animal. Então nós estamos falando aí do instinto, simbolião de sentimentos, que estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então eu anotei no trabalho do nosso amigo Honório, eu anotei o seguinte, eu fiz o seguinte registro lá dele: componente integrativo da personalidade, que faria o papel aglutinador não apenas dos planos nacionais, mas que pudesse ter a capacidade de entrega. A capacidade de entrega é dada pelo sentimento. O sentimento é que nos faz nos lançar para o bem ou para o mal. Na faixas anteriores à razão é lançar para segundo o instinto, seguindo a lei natural. Então a gente se lança para o desconhecido. Ali nas faixas anteriores à razão. Quando a gente entra na faixa da humanidade, existe um período ainda de irracionalidade. Até que o pensamento contínuo seja desenvolvido. Aí nós começamos a entrar na faixa racional, pensamento contínuo, os pensamentos vindo continuamente, então começamos a exercitar a capacidade racional. Mas até que a razão esteja preparada, leva tempo. Aí, para coroar a razão, recebemos as leis divinas. Para coroar a razão, iluminar a razão. Receber a coroa da responsabilidade. Demora, processo que demora. Então, o que vai nos fazer lançar para o desconhecido é o sentimento.
para o conhecido e o desconhecido. Então, quando Jesus ele se apresenta entre nós aqui exemplificando, é um convite para o desconhecido. Ninguém conhecia o que Jesus estava... Uma minoria conhecia o que Jesus estava querendo dizer ali. A maioria não conhecia. É pela fé, né? Vai pela fé, vai pelo carisma, simpatia. Aí você precisa... Aí você vai ter os elementos que simpatizam e os que odeiam. Quando ele fala assim, amai os vossos inimigos, né? Como é que Sim. você vai fazer isso? Só pela fé. Isso, sei lá, como se fosse a primeira O vez. princípio inteligente, ele exerce... ele é exercitado ao longo da evolução a passar por cima do inimigo, Sim. que é o animal do outro território. Diferente dele. Aí chega na faixa da humanidade, a gente continua nisso. Na faixa primitiva, mesmo depois, pensamento contínuo. Aí chega a lei, Moisés, por exemplo. Mesmo assim, a gente continua ainda. Porque demora a mudar, virar a chave. Demora. Aí vem Jesus. Aí com Jesus os processos já estavam cristalizados. Era para ter mudado e não mudamos. Aí os que odiavam é que não queriam praticar aquilo que Jesus estava propondo, porque ia ter que mudar um sistema. O sistema que os favorecia tem que ia mudar. Se sentia ameaçado. Eles dominavam, eram os dominadores. Não, isso aí não... Temos que eliminar esse elemento aí, que ele está agitando as massas. Mas Jesus não era agitador, Jesus convocava a não violência. Jesus não instigava ninguém a processos violentos. Precisa desenhar, não precisa? O que eu quero dizer aqui com isso também? Jesus não fazia isso. Então, quando nós vemos hoje cristãos se entregando a processos violentos, é um contrassenso absurdo. E Jesus não fez isso. Pelo contrário, né? Quem faz isso são os falsos profetas, os enganadores, que visam interesses pessoais, de grupos. Enxergava a violência. De do grupos. outro, né? E utilizam os irmãos como massa de manobra. Eles Para- não sujam a mão, eles Não sujam as mãos. instigam Mas aí o que pensar, a massa por para exemplo, fazer por eles. que Jesus foi a maior oportunidade para essa virada de chave. Sim, Se Jesus fosse vem para instaurar- todos, que fosse para a maioria. E vem instaurar a regeneração. E aí a gente vê hoje isso acontecendo exatamente como aconteceu na época de Jesus. O que é preciso, então, para ainda haver essa mudança? Tirar da terra quem não quer mudar Mas, e trazer quem já mudou. sim. Você tira da terra quem não quer mudar e coloca no lugar quem já mudou. É porque são espíritos que não evoluíram. Mas essa pergunta a gente faz pra gente, né? Ué. Essa pergunta a gente faz pra gente. Porque dos outros a gente não tem que ter. A gente Não, tem claro. resposta, né? Sim. Por que eu, até hoje, né, estou aqui estudando, lendo, ouvindo e repetindo erros? Né? Por que eu ainda não fiz a conversão realmente? É igual o Paulo fez, né? Conversão. Ele estava num rumo assim, ele voltou ao contrário, né? Porque ele deu as costas, assim, deu as costas do que ele era, né? Mas, lógico, trazendo experiências anteriores, né? Mas é uma pergunta principalmente para nós. Aí que o João falou. Gente, Gente, tá querendo pôr pra dormir, né? É assim, Eles é estão a querendo pôr dúvida pra dormir. com relação ao mundo de regeneração. Mas a gente fica falando. É a minha dúvida. É essa. Qual que é a Não, dúvida? mas é o que ele A mesma que ela teve. Hã?
Jesus veio aqui fazer o quê? Propor a regeneração. Regeneração, né? Naquela Não, eu época. sei. Pois é, aí Mas eu nada tô falando, mudou. aí cai no que o Luiz falou. Ué, nós mandamos. Não, mudou, muita coisa mudou. Mudou. Muita Nós mudamos. Não, Eu só Nós vejo. não, Nossa, não, a gente não regenerou. a civilização melhorou, hein? A gente tem que olhar mais pra Nossa, você eu mesmo. vejo isso. Você Não, melhorou, hein? Não. Pior e pior. Não, melhorou, hein? Melhorou bastante. Por exemplo, a Casa do Caminho, Sim. a Casa do Caminho fundada por Simão Pedro foi a primeira instituição de caridade. É. Hoje a Terra tem milhares de instituições de caridade. Uhum. Milhares. Isso. Tem defesa. Milhares de instituições beneméritas, de organismos beneméritos. Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Sim. Unesco, Unicef. Tudo isso teve origem lá com Jesus. Simão Pedro, Casa do Caminho. Uhum. O mal faz muito barulho, mas tem muita coisa boa na Terra. Sim. Muita coisa boa na Terra. Lei de defesa. Não. Tem países aí que são, Uhum. comparados com o nosso, verdadeiros paraísos. E quando a gente pensa o que a gente está vivendo hoje em relação a ontem, ainda pode ser que hoje está melhor do que ontem. É isso aí. Eu falo ontem não é ano passado, assim, que o Ju estava falando ontem, ano passado. Entendeu? A gente ainda consegue perceber algumas coisas ainda que, mesmo a todo custo, eu acho que a gente consegue perceber essas mudanças ainda um pouco para melhor, sabe? Porque podia estar pior. Um pouco, é. Não, tem muita coisa boa, né? O mal predomina, mas tem muita coisa boa, tem, acontecendo tem. Uhum. Só que ele não faz alarde. O bem não faz alarde. Mas tem muita coisa boa acontecendo na área da ecologia, na área da... Sim. muita coisa, né? Mas infelizmente tem a turma dos retrógrados que não querem deixar a Terra avançar mais. Uhum. Porque mexe com o interesse pessoal. Mexe com o interesse pessoal. Isso. Quer manter a Terra no atraso. Uhum. É. São instrumentos de inteligências perversas, desencarnadas e encarnadas, para manter a Terra no padrão inadequado. Mas a lei do progresso vai passando por cima. Todo mundo desencarna. Uhum. Todo mundo desencarna. 2057, todo mundo que tem hoje aí mais de 60 anos, em 2057, Já foi pro a brejo. maioria não vai estar aqui mais. Né? É mesmo? Não vai estar mais aqui. Eu volto. Alguém que conseguir sobreviver, quem tem 60 anos, 2057, vai ter quantos anos aí, Luiz? 35, Estão em com 25. 65 até 100. Pois é, não vai estar em condição de fazer mais nada, vai. Não. Vai fazer o quê? 100 anos. Pode estar até vivo. Mas Mas aquele tem negócio. gente de 80 Já chegou o inverno, não dá mais para fugir. Não dá para fugir mais. Então, aí, quem está reencarnando agora, 2025, em 2057, vai estar perto dos 30 anos. Sim. 30 anos. Nós conhecemos uma turma que está reencarnando agora. Se for uma maioria esmagadora de bons espíritos, Tem noção pros em 2057, eles vão estar na maioridade, eles vão mudar a face do planeta. Uhum. Sim. A gente vê muita criança Vão estar na liderança. diferenciada nascendo. Quem está com 10 anos aí e tal. Mas tem gente de 10 anos já fazendo bobagem, né? Sim, sim. Então, assim, Por causa da influência. Por causa da influência. Então vai diminuindo lentamente o contingente de mal, vai diminuir lentamente. Sim. E o de bons vai aumentando. Aí as crianças vão tendo melhores exemplos, melhores condutores, Né? melhores instituições. Então pode ser que em 2057, pode ser que a gente tenha uma realidade bem interessante aqui. E tem essa geração que não estará em 2057, vamos supor essa geração nossa, né? Desencarnando,
ao reencarnar, também pode já voltar com Outra novas. É. realidade. Essa é a esperança, né? Novos progressos. Né? A juventude hoje, eu estava vendo um programa recentemente, que a juventude de hoje, os jovens aí na faixa de 18, 16, 20 anos, não bebe mais. Não gosta mais de ficar na noitada. Ah, é? Eu estava com esse assunto Já diminuiu? com as pessoas. Eles estão, É verdade. entendeu? É uma outra mentalidade. Cigarro também. É. Tem muito tempo mesmo que eu não vejo. Então, jovem. a gente pode ter uma... Diminuiu mesmo. Jovem, Pode, foi assim, a impressionante. gente olha para o panorama e pode... E ainda se assusta, mas a gente pode ter, Verdade. em 30 anos, uma surpresa muito interessante aqui na Terra. Pode ter uma outra configuração, tá? Poder perder é a esperança, paciente. Poder perder a esperança. E para a gente não transmitir pessimismo para o próximo. É por isso O que é pior, né? A gente é espírita, mas para transmitir pessimismo para o próximo, a gente está em situação difícil. Pois é, porque quem quiser. Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Aham. Ixi. Não, mas dentro de casa tudo bem, dentro de casa, com familiar, mas tem que ter cuidado na vida, com quem a gente fala, né? Para as pessoas não perderem a esperança. Uhum. Perder a esperança. Então vamos lá. E trouxe Adão para ver, nós já falamos bastante, não é? O livre-arbítrio aí sendo chamado para colaborar, identificar. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então nós já tínhamos até começado a falar disso, né? Capacidade de definição consolidada, ciência do bem e do mal formalizada, capacidade de cocriação, que é tomar as rédeas do processo de evolução. No plano interno, nós melhoramos o nosso espírito. E no plano externo, colaboramos para que a Terra vá se transformando no Éden. No Éden. Porque em termos coletivos, nós temos transformado, coletivamente falando, determinados lugares em inferno para muita gente. Isso não é o objetivo da evolução. O objetivo da evolução é que a Terra seja um Éden. Então a gente vê que o egoísmo ainda bloqueia o acesso aos bens deste mundo para muita gente. Quando aprendemos que quem assambarca os bens deste mundo serão degradados, está aqui no texto. Capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que assambarcam os bens da terra vão ser expulsos. É o termo usado por Nesse filme que Kardec. estamos assistindo hoje, nesse conclave, na eleição do próximo Papa, no filme, né? Você começou assistindo. Há uma luta bem definida de grupos progressistas, com pensamento, olha, está dentro de uma igreja, né? Pensamentos voltados para o outro, voltados para o próximo, e um outro grupo contrário a isso. Quer dizer, e dentro da religião. Ali, Exatamente. Vai ser o líder de uma religião, né? E o debate era esse, os grupos. A guerra agora começa. Hã? Feia. Oi? E eu Agora com a acredito- morte dele, a guerra começa. Né? Uma guerra política. aí Dentro da já, igreja. já é um problema deles, não é nosso, né? É. Nós já tivemos Eu lá, acho que é nosso. nós já tivemos lá, Nosso. já participamos de intriga, de conchavo, né, minha amiga Erlane? Nós é muita gente. Não é? Só a gente todos Nós é muita gente, Nós né? é muita gente. Mas não tem como intervir. Não, eu acho Pode que fazer prece, né? Para que É meio impressionante. A hora façam que um eu bom vi escolha, igual fizeram com o Papa. Eu queria É falar. só dois Eu aqui que queria participam falar. daquilo? Uma boa pessoa, né? Não sei. esqueci o nome do livro. Por enquanto é só um, né, que você tá vendo, né? Sobre
É, gente, a hora que eu vi assim, eu falei, gente, era isso que eu queria falar, era esse lugar. Pois é. Era tudo assim, exatamente assim. Ó, aqui, ó. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem direito, necessidade dos da terra para viver. Todos os habitantes da terra têm necessidade dos bens da terra para viver. Todos somos irmãos, tem uma lei de igualdade. Teoricamente. Apenas o que lhes recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. É interessante. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Porque hoje as pessoas buscam uma vida melhor em outros países mais ricos e são barradas, estão sendo expulsas. Mas nós vamos lembrar aqui da missão do homem inteligente da terra, a missão da riqueza, o que nós aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, até falar desse assunto, atualmente no Brasil, é motivo de complicação. Essa pode até. É um tema eminentemente espírita. Nós estamos falando aqui de espiritismo. Allan Kardec tinha essa preocupação, os espíritos tinham essa preocupação. Nós já lemos aqui que os espíritos vieram para preparar esse mundo. Questão 916, repete aqui. Mas as pessoas não... Por isso que eu digo que identificar o mal é difícil. Isso significa cortar na carne. Já cortar na carne. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento, da expulsão dos maus. Então, quando os maus forem expulsos, a terra será um mundo ditoso. Porque a regeneração é mundo ditoso. Então, mas o que acontece hoje ainda é o predomínio da animalidade, das inclinações más. É o que predomina. Pelo menos nas hierarquias mais altas, que impõem, ainda predomina. Mas nas bases, em muitos lugares, está mudando. As pequenas comunidades, os pequenos grupos. Isso vai mudando. Mas isso vai contaminando, né? Vai ter muita coisa boa. Na área da ecologia, por exemplo, isso não é noticiado, mas a própria China está replantando bilhões de árvores, plantando bilhões de árvores lá no norte da China para conter o aumento do deserto de Gobi. Bilhões de árvores foram plantadas ao longo de... Estão plantando também um corredor com milhões de árvores na África ali. Corredor na África Central. Reflorestando. Muita coisa boa acontecendo, né? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Dito que isso for alastrando, as coisas boas forem sendo valorizadas e nós valorizarmos as coisas boas, até compartilhando nas redes sociais as coisas boas, isso vai só crescendo, vai só aumentando, contagiando positivamente. Aí vai inverter a nossa percepção de que o mundo tem chance. Não, o mundo... Estão bombardeando com coisas ruins, negativas, Sim. né? A gente acha que o mundo não tem chance. Mas tem, lógico que tem. É porque esse bombardeio de coisas ruins já tem uma forma de domínio. Também. Cria um medo em Pela cima, tristeza, pelo medo, pelo isso é pessimismo. mesmo. Sim, também. Forma de dominação.
pelo medo. De incerteza, né? Então, a gente precisa ter uma certa vigilância. Então, o sentimento, nós estamos falando aí do sentimento, né? O sentimento, ele é aquela capacidade de entrega. Então, a gente se entregava há não muito tempo atrás, a gente se entregava para Roma, para o engrandecimento de Roma, por exemplo. Para Roma crescer, aumentar certo? A gente se entregava pelo sentimento, orgulho, vaidade, cobiça, associava com... Não é isso? Hoje nós estamos desenvolvendo, nós estamos buscando aplicar a capacidade de entrega ao que nós estamos fazendo aqui. Ó. Proposta feliz na existência. Nos entregarmos a um ideal nobre, um ideal extraordinário que é o Espiritismo, que é o cristianismo. Bom, então na próxima semana nós continuamos aí desse ponto do versículo 20, mas para o homem não se achava adjutora e estivesse diante dele. Que Jesus nos favoreça.